Vou até dar um tempinho a mais para você achar. Livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 3. Texto muito conhecido, irmãos, conhecidíssimo. Nós vamos ler 3 versos desse texto, dos versos 17 a 19. Esse texto vai ser a base do nosso sermão, mas eu quero expor algumas verdades sobre todo o livro de Abacuque. É que não dá para a gente ler o livro todo aqui para a mensagem, mas eu quero expor algumas verdades que Abacuque nos falam de como nós podemos sair de um momento de temor, de desassossego, por um descanso em Deus, em meio à fé. Abacuque 3, dos versos 17 até 19. Diz assim o texto das Escrituras, Abacuque 3, de 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. O texto da palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de nós podermos debruçar nesse tempo agora sobre a Tua palavra, Senhor, para ouvirmos a ministração da Tua palavra e ouvirmos a voz do Senhor sendo falada a nós. Nós queremos lhe pedir, Senhor, que por misericórdia e graça o Senhor fale ao nosso coração, que aquelas almas que estão em desassossego, por qualquer problema da vida, que o Senhor mostre a grandiosidade de quem o Senhor é, a Tua bondade e o como o Senhor nos chamou para si, nos protege. Que ao ouvirmos a mensagem das Escrituras, Senhor, sejamos tomados pelo Teu amor, sejamos convencidos pelo Teu Espírito a descansarmos a alma no Senhor. Fala conosco nessa noite em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu acredito que talvez uma das palavras que a gente tenha mais ouvido, talvez não literalmente enquanto palavra em si, mas em forma até mesmo de contexto, nos últimos 2 anos, é crise. A gente fala em crise em todas as áreas. Nós estamos saindo, agora, imaginamos que estamos saindo de uma crise sanitária, da qual, pelo menos, a maioria de nós não viveu um momento assim na sua vida. Talvez encontramos precedentes nos anais da história, mas não sabemos exatamente se é com a mesma dimensão que nós temos vivido aqui. Vivemos notícias duras, tristes, cenas difíceis de ver, jornais nos mostrando cemitérios abrindo mais e mais e mais covas. E quando nós imaginávamos que havia uma palavra de consolo aos corações, a palavra que alguns jornalistas nos traziam é: fiquem tranquilos porque a prefeitura está mandando abrir mais covas no cemitério. Eu não sei que nível de tranquilidade isso causou nos corações, né? Acredito que ele não logrou muito êxito em trazer ânimo. Vimos hospitais abarrotados, portas fechadas. Vimos assustadoramente caminhões frigoríficos sendo alugados, estacionando na porta de hospitais, porque não havia mais espaço em necrotérios. Para além disso, vimos um conjunto de vozes completamente dissonantes, lideranças completamente despreocupadas com o povo, e todas tentando angariar algum tipo de patrimônio político sobre isso. E dinheiro vai para lá, e dinheiro vem para cá. E o dinheiro não chega onde ele tinha que chegar. E temos notícias assustadoras e alarmantes. Eu sei, irmãos, da malignidade do mundo. Mas tem coisas que ainda me espantam. Você pode falar: pastor, talvez o senhor seja muito tolinho, muito crédulo. Não.
Me espanta quando em todos os jornais do mundo inteiro está dizendo, gente, está morrendo gente, está morrendo gente. Não que não morresse antes, mas agora a gente tem número. É 3 mil hoje, 4 mil amanhã. E aquele número crescente. E as pessoas pegam o dinheiro da saúde para comprar respirador, para que a pessoa não morra asfixiada. E some com esse dinheiro. Isso me espanta. Isso me causa asco. E no meio dessa crise, nós também vemos vozes dissonantes no meio da igreja. Quantas pessoas buscaram consolo na igreja e encontraram desespero na igreja? Muitos pastores, em vez de consolar com a palavra de Deus, dizendo, irmãos, Deus continua no controle de tudo, nada fugiu das suas mãos. Eu vi vários dizendo, não fique em casa, apavora mesmo. Tenho notícias de pastores conhecidos, cujo conselho falou, pastor, vamos abrir igreja, vamos lá orar, que nós precisamos orar. O pastor falou, não podemos abrir igreja não. Temos que ficar com a igreja fechada. Mas como assim, pastor? É para abrir igreja, ler a palavra, consolar o coração do povo. E paz, meus irmãos. O pastor disse para o conselho da seguinte questão, falou, irmãos, é o seguinte, se vocês quiserem me mandar embora, vocês mandam, mas não vou abrir igreja não. Eu tenho medo de morrer. Eu confesso que no caso desse pastor, eu acho que é bom ele ter bastante medo mesmo de morrer. O medo, nesse caso, é pertinente. Porque tudo aponta para uma falta de esperança. E nós vivemos isso durante 2 anos intensos. Alguns viram queridos, amigos, parentes, descendo ao túmulo. Nós ficamos tão espantados com isso, que mesmo nós, eu sou um dos que aboliria a máscara há muito mais tempo antes. Quando vem a abolição da máscara, ainda que em partes, a gente fica temeroso, né? Eu vi esses dias a notícia de entrevistando um homem na rua, e ele queria, era daqueles, sem máscara, e tiraram a máscara, ele pôs a máscara. Falei, mas por que o senhor pôs? Não, vai que agora é perigoso, né? Está todo mundo sem máscara, agora eu vou pôr a máscara para me proteger. Criou um medo muito grande. Crianças que foram para a escola e os outros amiguinhos falaram, põe a máscara, senão você vai morrer. Foram 2 anos, ouvindo de calamidades em todos os momentos. E quando nós olhamos para esse texto do profeta Abacuque, nós vamos perceber que esse texto tem uma familiaridade muito grande com os dias que nós estamos vivendo. Abacuque desenvolve o seu ministério profético em dias extremamente complexos, em dias de crise, onde a crise estava instalada no meio do povo. Não era uma crise sanitária, como nós vivemos aqui, mas era uma crise de desassossego. O profeta sentia-se perturbado acerca da imensa impiedade de Judá, e estava preocupado com a aparente relutância de Deus em julgar o povo. Abacuque estava vivendo no momento em que o povo se distanciou de Deus, e o profeta sentia que Deus tinha falado, paz, siga seu caminho, como se Deus tivesse esquecido o povo. O reinado era de Jeoaquim, os dias eram de destruição, havia violência, desconsideração para com as leis de Deus, conforme nos diz o capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 4, e Abacuque estava preocupado. E ele vai buscar a Deus e orar a Deus. E Deus então responde, enviando uma resposta rápida. Abacuque queria que Deus corrigisse o povo, mas a correção do povo não veio da forma como Abacuque queria. Porque Deus levantou os caldeus, o povo da Babilônia, para ser a vara de Deus, corrigindo o povo, açoitando o povo. E aquele povo ímpio, agora Deus levanta para que o povo de Deus seja flagelado e busque o Senhor através da oração. Essa resposta de Deus aparentemente ampliou o problema. Às vezes a gente sente isso também. Já sentiu algum momento em que você orou pedindo que Deus desse uma resposta e parece que o problema ampliou? A tal da oração, Senhor, aumenta a minha fé. E aí o problema aumenta. Senhor, mas aumenta a minha fé. O problema aumenta mais um pouquinho ainda. Porque é no meio do problema que a gente vai ter fé. E agora, não obstante a grande impiedade do povo, ainda havia a perseguição dos caldeus, dos babilônios. Isso gerou uma grande crise no coração de Abacuque.
no versículo 13 do capítulo 1, Abacuque chega a dizer o seguinte: como é que Deus, cujos olhos são por demais puros para contemplar o erro, ficaria impassível enquanto uma nação ímpia e sedenta de sangue engolfaria o povo que é o mais justo que ela? A ideia de Abacuque é como Deus permite que essa calamidade aconteça. Talvez essa tenha sido a pergunta de muitos de nós durante esses 2 últimos anos. Como Deus permitiu isso? Por que essas coisas aconteceram? Por que essa calamidade, além de assolar todo mundo, ainda bateu na porta da minha casa? E diante desse dilema, o profeta procurou um lugar solitário e foi novamente orar e esperar a resposta de Deus. E a resposta do Senhor é dada a ele em uma das maneiras mais gloriosas que Deus poderia dizer. Lá no capítulo 2, versículo 4, o Senhor disse: Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Não é por aquilo que você está vendo, não é pela desolação que está em volta, não é pelo contexto de crise, não é pelo problema, mas é a fé que ele tem no Senhor. Os justos serão preservados no dia da tribulação, visto terem dependido de Deus. E a resposta de Deus termina com uma declaração maravilhosa do controle de Deus sobre todas as coisas. Capítulo 2, versículo 20, o Senhor diz: Deus está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. A palavra do Senhor chega dizendo: fiquem tranquilos, Deus continua governando, Deus está no mesmo lugar, controlando todas as coisas com as suas mãos. Não adianta vocês se digladiarem, porque Deus continua entronizado acima de todas as coisas. Não adianta as murmurações, calem-se diante dele toda a terra. Sendo assim, Abacuque agora encontra o consolo em Deus no meio da aflição. Abacuque passa de um momento de temor, onde ele imaginava que Deus já não iria agir, agora a sua fé. E ele faz a declaração que nós lemos agora há pouco no texto. Então, uma vez que Deus continua no controle de todas as coisas, uma vez que Deus está entronizado no seu santo templo, uma vez que o justo, aquele que é de Deus, viverá pela fé, então ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. O texto que nós lemos é uma conclusão que o profeta chegou diante do reconhecimento de quem Deus é, no meio das crises da nossa vida. Talvez muitos de nós ainda continuemos com o coração em sobressalto, porque a gente não conseguiu chegar a essa conclusão. A gente acha que a esperança vai vir fora de Deus. A gente talvez imagina que a esperança venha dos poderes humanos, dos poderes ideológicos, dos poderes políticos, do poder financeiro, de eu ter uma boa estabilidade, de eu ter um bom emprego. E quando essas coisas falham, nós nos apavoramos. Abacuque entendeu que tudo vinha de Deus. E para que eu e você também passemos desse momento de temor até esse viver pela fé, eu quero que nós aprendamos pelo menos 3 lições que o livro de Abacuque nos dá. E a primeira dessas lições é que Deus está no controle da história. Irmãos, não tem nada que aconteça com a nossa vida, ou com o universo, ou com toda a obra criada, que ocorra longe do cuidado e da mão protetora de Deus. Deus está no controle da história. Pastor John Piper afirma que das grandes guerras, das guerras mais atrozes, até um pequeno passarinho que tomba numa floresta, Deus está no controle de tudo. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Diz a mesma Escritura que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. A mesma Escritura nos diz que os nossos dias, todos eles, estão escritos e determinados pela mão do Criador. Ele continua controlando a história. E foi aí que Abacuque descansou o seu coração.
Quando ele percebeu essa verdade, ele via assolação por todos os lados. O povo se distanciando de Deus. De repente Deus manda aflição sobre o povo. Até que o Senhor revela para ele, Abacuque: eu estou no trono. Eu estou governando, eu não fui destronado, eu não saí do controle, eu continuo sustentando as coisas com as minhas mãos. Deus nunca perdeu o controle da história do universo. As catástrofes, as pestes, percalços, tudo isso que nós vemos diante dos nossos olhos, não é uma história paralela a ação de Deus. Deus sempre governou cada pequeno detalhe de forma a mostrar o seu amor, o seu cuidado, até mesmo a sua ira, a sua misericórdia e a sua graça, de forma a fortalecer a fé no seu povo, levando a ter uma experiência maravilhosa de depender do Senhor. Pastor, mas como Deus pode estar no controle das grandes calamidades? Deus as detém, Deus as minoriza. A palavra diz que se o Senhor não abreviasse os dias de calamidade, nós nos perderíamos todos. Deus está no controle, não permitindo que venha tribulação acima daquilo que possamos suportar. Ele está no controle, providenciando o livramento, o consolo, o fortalecimento espiritual no meio da luta. É por isso que nós não sucumbimos. É por isso que nós não desvanecemos de vez. E ainda que contristados, somos fortalecidos pela graça do Senhor. É porque Deus continua controlando todas as coisas. Abacuque ora por livramento. Só que ele tira o foco da sua oração da ação dos homens e foca em Deus. No capítulo 3 ainda, no versículo 2 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele tira o foco do homem e coloca o foco em Deus. Ele não pensa mais nos méritos da sua nação. Ele não pede mais livramento do sofrimento. Ele não alça ao céu a sua voz para pedir que os caldeus deixem de invadir Jerusalém e de saquear o templo. Abacuque reconhece que Deus está no controle e ele não ora para que Deus mude o seu plano. Ele fala: Senhor, uma vez que o Senhor controla todas as coisas, então nos aviva, nos dá a conhecer a tua vontade, nos dá prazer no teu querer, nos dá entendimento nos teus caminhos. O profeta sabia que a disciplina e a correção de Deus, que estava acontecendo naquele momento, era para que o povo voltasse para ele. E aqui, irmãos, eu quero dizer um negócio para você, eu não tenho a mínima dúvida que o Covid foi o Covid de Deus, que as crises que passamos também são as crises de Deus, e que Ele controla cada mínimo detalhe para que nós aprendamos a buscá-lo. Até porque o Covid não é a única calamidade que nós tivemos. Ela foi apenas a mais famosa, ela foi apenas a dos últimos dias. Diga de passagem, hoje você quase não ouve falar de Covid, hoje você ouve falar de guerra. Nós sempre teremos aflições. E muitas delas são inclusive para que nós tenhamos saudade do céu. Salmo 66, dos versos 10 ao 12, diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Muitas dessas aflições são Deus provando o nosso caráter. Muitas dessas aflições são ferramentas de Deus para provar até que ponto nós estamos dispostos a ser fiéis a Ele. O que nos leva a pecar? O que nos leva a blasfemar contra Deus? Ou que tipo de necessidade nos leva a desobedecer à vontade de Deus? Muitas dessas promoções vêm para que Deus nos avive. Deus já havia escolhido a forma como Ele iria responder o profeta. Ele diz: Abacuque, o justo viverá pela fé.
eu continuo dominando sobre todas as coisas. Meus irmãos, no meio das crises com as quais nós convivemos, no meio dos desafios pelos quais nós passamos, o Senhor quer que nós continuemos a crer nele. O Senhor quer que nós continuemos a fortalecer o nosso coração na sua verdade. Os dias de Abacuque, tal qual os nossos dias, não passam distante dos olhos de Deus. As grandes guerras não passam fora do controle de Deus. As pragas, as pestes, doenças, nenhuma delas passa fora do controle de Deus. Deus tem o controle do tempo e da história nas suas mãos. Lembra das palavras ditas por intermédio do profeta Jeremias, quando o povo estava no cativeiro babilônico, ávido por sair de lá? O povo mal tinha chegado, estava desesperado para sair do cativeiro. Haja vista que eles buscavam outros profetas. Eles buscavam alguém que trouxesse algum tipo de profecia, que dissesse: olha, agora Deus vai tirar vocês daqui. Sai correndo aqui. Deus diz o seguinte, Jeremias 29, dos versos 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus estava dizendo para o povo: eu estou no controle. Busquem a mim. É a oração de Abacuque: aviva a tua obra, aquece o nosso coração no Senhor, tire os nossos olhos das circunstâncias que nos rodeiam, e elas são as mais variadas, irmãos. Tem muita gente que não passou pelo Covid e nem por isso deixou de ter tribulações. Outros diagnósticos, outras doenças, outros problemas, outras adversidades. Às vezes nem um problema que não era físico, emocional, no coração, na casa, no trabalho, nas finanças, relacionamentos. Quantos de nós não enfrentamos lutas que nos entristecem e que às vezes dá vontade de parar? Sabe como Abacuque passou daquele momento de temor para um momento de fé, sabendo e crendo que o Senhor está no controle de tudo? A minha vida, a sua vida, a vida da igreja estão nas mãos de Deus. A gente pode descansar. Segunda verdade que levou Abacuque desse momento de temor à fé é a verdade de que Deus é a fonte primeira e última da nossa esperança. Irmãos, a palavra esperança, diga de passagem, ela deveria ser somente aplicada ao ser de Deus. Esperança genuína, verdadeira. Esperança no teor original do conteúdo da palavra, que não é expectativa. A ideia de esperança não é aquela ideia de expectativa, de torcida, de que algo vai acontecer, sabe aquela, tomara, vamos lá, pensamento positivo, todo mundo, vamos lá comigo, vamos lá. Não é essa a ideia bíblica de esperança, de maneira alguma. A ideia de esperança nas Escrituras é a ideia de aguardar aquilo que Deus prometeu fazer até que aquilo se cumpra. A esperança tem muito mais relacionamento com confiança de que o Deus que fez a promessa é fiel, do que com as minhas expectativas de melhora sobre qualquer aspecto da vida. Abacuque aprendeu que a fonte da sua esperança era Deus, que ele poderia esperar na palavra de Deus. Se o povo estava sofrendo, mas o povo era o povo de
Deus havia levantado o povo, Deus havia escolhido o povo, Deus havia tomado aquele povo para si. Cantamos há pouco: somos o teu povo, nós somos a tua igreja. A nossa esperança não está em que as circunstâncias ao nosso redor melhorem, mas em que Deus continua cuidando de nós. Abacuque estava decidido a crer, ainda que as circunstâncias ao seu redor não estivessem favoráveis. E ele usa algumas figuras muito interessantes para a sua época e que também trazem verdades importantes para nós. O texto que lemos, Abacuque, diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Abacuque está, ao mesmo tempo que ele usa a linguagem da cadeia produtiva da sua época, mas ele está fazendo um relato das coisas que estavam acontecendo. Eles estavam passando por um momento em que eles plantavam e não colhiam. Eles estavam passando por um momento em que os seus currais eram saqueados pelos caldeus. Eles estavam passando por um momento em que eles não podiam sair ao campo plantar, porque eles iam até com preocupação da sua vida. Abacuque diz: ainda que a situação esteja caótica, a minha esperança... E olha que interessante, porque o versículo 18 não diz assim: todavia eu me alegro sabendo que o Senhor vai fazer a figueira florescer, que o Senhor vai fazer a videira trazer fruto, que o Senhor vai fazer com que a oliveira produza o seu produto, que os campos vão voltar a ter mantimento e que o Senhor vai devolver no curral todas as ovelhas. Não é essa a perspectiva de Abacuque. A esperança de Abacuque não estava em que Deus mudasse a situação, mas estava no caráter de Deus. Todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. A fonte da esperança de Abacuque era a salvação de Deus sobre a sua vida. Ele não fala de questões contemporâneas, ele não fala de contemporâneos à sua época, ele não fala da mudança de problemas, ele fala: eu confio em Deus, ainda que nada mude. Se as colheitas não derem, eu confio em Deus. Se os rebanhos não voltarem, eu confio em Deus. Se a saúde não voltar, eu confio em Deus. Se o dinheiro faltar, eu confio em Deus. Se a dor me visitar, eu confio em Deus. A esperança e a confiança transformam o medo de Abacuque no desejo de encontrar-se com a salvação do Senhor. De maneira que é como se Abacuque estivesse dizendo: a minha esperança não está aqui. Porque a videira pode voltar a florescer e depois parar de florescer de novo. O campo pode produzir e depois parar de produzir de novo. As ovelhas, elas vão vir para o curral, mas elas não são eternas. Uma hora ou outra elas vão embora. E às vezes a gente não percebe algumas coisas que ocorrem tão naturalmente no mundo, e que o quanto é fugaz nós depositarmos a esperança nesse mundo. Por exemplo, depositarmos a esperança na vida que temos aqui. Estima-se que a Terra hoje tem cerca de um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. É gente para chuchu. Sabe quantas pessoas desses 7 bilhões vão estar vivas daqui a 100 anos? Praticamente ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Para você perceber o quanto a esperança nas coisas daqui é fugaz. Em 100 anos, não é que eu vou morrer, ou que você vai morrer em 100 anos. É que todo mundo vai morrer. Se o Senhor não voltar, nós vamos ter uma renovação nesse período. É claro, irmãos, que não vai esperar 100 anos, mata tudo e nasce outro. Vem renovando no caminho. Mas a gente não para perceber
o quanto a gente coloca a esperança em coisas que são tão passageiras. Eu lembro uma vez que eu conversava com o irmão e falou: pastor, a minha esperança é que Deus faça igual fez com Lázaro, e Jesus ressuscitou Lázaro. Eu falei: mas ele morreu de novo. Se você for lá em Jerusalém, você não acha o Lázaro andando para a rua. Ele morreu de novo. Ele não ficou eterno, pelo menos em corpo físico. O filho da viúva lá de Naim, aquele que Jesus tocou no seu caixão e falou: minha filha, volta para casa, para de chorar, ó o seu menino, leva ele embora com você. Ele morreu de novo. Quando nós colocamos esperança em coisas que são fugazes, em coisas que não têm um arcabouço forte de segurança, a nossa esperança vai falhar. É por isso que Abacuque entende que a fonte da esperança não era as circunstâncias, era Deus. Todos nós temos experiência. Você vai procurar aí na sua vida, você vai achar experiência daquele momento que você falou: agora não dá mais, agora acabou. Já teve esse momento? Você fala: agora... aquele negócio da luz no fim do túnel era o trem que vinha para passar por cima e acabar de vez com tudo. Já teve um momento assim que você fala: agora daqui não vai. Daqui não resiste mais. Aqui é o fim e a gente está aqui. E depois vem outro momento que a gente fala: mas não era para ter acabado lá atrás, mas daqui a pouco vem de novo. Nós não podemos colocar esperança nas coisas terrenas. Lembre-se da profunda confiança que o apóstolo Paulo tinha ao declarar nas Escrituras, Romanos 8, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo diz: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque está escrito que por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas olha o que Paulo fala: em todas essas coisas, no meio das aflições, das adversidades, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo: não são as coisas terrenas que me alegram ou me desassossegam, porque o meu tesouro não está aqui. O próprio apóstolo Paulo diz que combati o bom combate, guardei meu tesouro, guardei a fé em Cristo Jesus. Ainda que a crise estivesse diante dos seus olhos, a esperança da eternidade estava dentro do seu coração. E é isso que a gente precisa ter, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. Pode acontecer que nós, e alguns de aqui já enfrentaram isso, que nós enfrentemos momentos em que a crise esteja instalada, ela está ali. E nós não temos condição de dar uma resposta para essa crise. E nós, diga-se de passagem, não conseguimos encontrar um caminho para a crise. Embora a crise esteja diante dos nossos olhos, a esperança da eternidade tem que estar aqui, no nosso coração, de saber que um dia o Senhor restaurará e acabará todo esse mundo do jeito que ele é. Eu e você estaremos diante de Deus um dia, onde não haverá pranto, luto, dor, onde as coisas desse mundo vão passar, as limitações, as enfermidades, e o maior de todos os presentes: não haverá mais pecado. Nós estaremos plenos na presença do nosso Salvador. No meio da nossa crise, seja ela qual for, nós somos desafiados a colocar a nossa esperança no Senhor. Lembrando que esperança bíblica é certeza de que o tempo certo é o tempo de Deus, e Ele vai trazer o livramento no tempo dEle. Não é torcida, não é expectativa, não é pensamento positivo, é certeza da ação de Deus. Abacuque diz: ainda que tudo dê errado, a minha esperança está no Senhor, eu me alegro no Senhor.
Então, como que Abacuque passou daquele momento de profunda crise, de temor, onde ele achava que Deus não ia agir, até essa declaração profunda de fé, sabendo que o Senhor está no controle da história, que Deus é a fonte da nossa esperança. E por fim, sabendo que Deus é o nosso protetor e o nosso libertador. Não esquece disso, irmãos. Deus nos protege. Deus está conosco. A palavra do Senhor é clara. Jesus está conosco todos os dias. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Ah, pastor, mas Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi lá para o céu. João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele intercedeu ao Pai, sabe por quem? Por mim e por você. Ele diz: Pai, eu não estou pedindo agora só por esses que aqui estão, mas por todos aqueles a quem o Senhor levar a salvação. Eu, você, estávamos inclusos na oração de Jesus, de maneira que Deus é aquele que protege a igreja. O comentarista bíblico Warren Wiersbe afirma que se Abacuque tivesse dependido dos seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Se ele dependesse das coisas que estavam ao seu redor, se ele dependesse de olhar para as circunstâncias, ele não ia escrever isso. Mas ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, ele viu-se tremendo de medo. E ao olhar ao redor, ele viu todo o sistema desintegrando. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto e viu Deus, ele viu que todas essas coisas iriam passar e os seus medos desvaneceram. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza da glória de Deus e não na fraqueza e na limitação humana. Ah, irmão, a gente não pode concentrar na nossa limitação. Lembra que eu falei que daqui a 100 anos esses 7 bilhões vão ser renovados? Nós estamos inclusos no pacote, viu? Não vai ficar para semente, não. Nós vamos todo mundo. Se o Senhor não voltar antes para nos buscar, chamando-nos para um encontro nas nuvens, nós vamos ter outro encontro com Ele. Essa é uma das certezas. Por isso nós não podemos colocar a confiança e a segurança na nossa saúde. Diga de passagem, irmãos, não é nem a nossa saúde, nem a nossa doença que determina o tempo da nossa vida aqui. Eu particularmente não acredito que ninguém viveu um dia a mais no meio da crise da Covid, porque ele teve um leito de UTI. E ninguém viveu um dia a menos, porque não te encontrava o remédio. Deus está no controle de tudo. Deus usou todos os meios para cumprir o seu propósito. Por isso que a gente não pode ter desassossego na alma. Lembro-me de uma vez que um pastor amigo, até já falei isso aqui na igreja, não vou dizer quem é o pastor, quem é a irmã, porque eu conheço o pastor e a irmã, e o pastor amigo. Estava na porta da igreja, chegou uma irmã, 90 aninhos de idade, irmã querida, mulher de Deus. E ela chegou e falou: pastor, estou muito triste com Deus. Estou desolada com Deus. O pastor falou: por que, minha irmã? Você está triste assim com Deus? Ela usou o termo: estou decepcionada com Deus. Eu falei: por que não? Porque eu estou com uma doença aí muito ruim. Acho que eu vou morrer. O pastor foi mais corajoso do que eu. Falei: mas a senhora achou que a senhora não ia morrer? A senhora está com 90 anos, irmãos. Ela até usou o termo assim: Deus esqueceu de mim. Ele falou: esqueceu mesmo. 90 anos. Não que a gente quer que as pessoas vão rápido, 90, não, eu quero ver 90, 100. Inclusive, o ano que vem, esse ano, uma irmã muito querida nossa vai completar 100 anos. O ano que vem, Dona Maria Gabriel, completou 99 anos aqui, irmã aqui da igreja. Se o Senhor for servido, ela completará 100 anos de vida. Mas a irmã chegou assim: Deus esqueceu de mim, pastor. Irmã, com 90 anos de idade, a senhora vem reclamar que está doente. Por quê? Porque toda a expectativa de esperança dela residia na sua saúde física.
Por incrível que pareça, ela tinha chegado à altura dos seus 90 anos, não imaginando que ia acabar o vigor, e vai acabar o vigor, irmãos. As Escrituras dizem, e elas não mentem. Não importa que você tenha o melhor médico, o melhor remédio, o melhor plano de saúde, que você frequente a melhor academia, faça os melhores exercícios. Nosso corpo vai desgastar. Por isso a segurança não pode estar aqui. A segurança tem que estar naquele que nos protege não apenas o corpo, mas principalmente a alma. E Abacuque estava confiante em Deus. No versículo 19 ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Confiando em Deus, eu estou andando por cima dos problemas. O problema está aí, eu estou andando. Abacuque cria na providência do Senhor. Ele sabia que Deus jamais iria abandonar o seu povo, e iria sustentar no meio das adversidades. Ele cria no Deus que acompanha-nos até no vale da sombra da morte. A gente ama o Salmo 23, a gente só esquece do versículo 4. Ele é meu pastor, nada vai faltar, Ele me guia pelas águas de descanso, Ele me coloca ali nas melhores, nas pastagens. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque o meu pastor não me abandona. Ele vai no vale da sombra e da morte juntamente comigo. Me vem à mente a figura do servo de Deus Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Morreu apedrejado. Diga de passagem, com autorização do apóstolo Paulo, que estava ali assistindo na época. A Bíblia diz que, enquanto apedrejavam Estevão não via as pedras. O foco de Estevão não estava assim, vem a pedra, ele diz, Estevão viu os céus abertos. E o Senhor falando, vem para mim. Porque no vale da sombra e da morte, o Senhor estava lá com o seu servo. É por isso que você encontra Paulo e Silas cantando na cadeia, depois de ter apanhado. É por isso que você encontra Pedro e João falando, olha, nós vamos obedecer a Deus. Se vocês quiserem bater de novo, se vocês quiserem matar, a gente vai obedecer a Deus. Porque pessoas assim confiam em Deus. Sabe que Deus é o nosso protetor, é a nossa segurança. No Catecismo de Heidelberg, na pergunta 27, nós encontramos uma definição reconfortante e animadora sobre a providência do Senhor sobre a sua vida. A pergunta é o seguinte: o que é providência de Deus? Porque a gente fala que Deus proverá, já falou isso, meu Deus proverá, Deus vai entrar com providência, mas o que é providência de Deus? E os teólogos que escreveram o Catecismo de Heidelberg respondem a pergunta da seguinte forma: providência de Deus é a força do Todo-Poderoso presente nas nossas vidas. É a força com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas vêm da mão paternal de Deus. Lembra do servo Jó? Quando a sua esposa intentou acusar a Deus, falando, Jó, abandona Deus, Jó. A ideia da esposa de Jó é a ideia de causa e efeito. É o que tinha muito na mentalidade de Jó. E qual era a ideia de causa e efeito? Você perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu as posses, roubaram suas coisas. Aí veio um vento, matou os filhos, tudo. Logo, Deus te abandonou. Essa era a ideia da mulher de Jó. Eu sei que a gente gosta de falar, que mulher sem fé, mas fala a verdade. A gente já deu umas de mulher de Jó várias vezes na vida. Deus me abandonou. Então, nessa percepção de causa e efeito, qual deveria ser a reação dela, na ideia dela? Então, Jó, já que Deus te abandonou,
abandona Deus e morre. A resposta de Jó é muito interessante, porque ele fala: mulher, você está louca? Você não sabe o que está dizendo? Você perdeu a noção. Todas as coisas que nós tínhamos, as posses, as riquezas, os funcionários, o gado, a fama, os filhos, nenhuma dessas coisas eram nossas. Nenhuma delas foi produzida pelo suor do nosso rosto apenas, ou pelos méritos das nossas mãos. Todas elas vieram de Deus, mulher. Você não entende que se nós levantamos pela manhã, abrimos os olhos, vimos, enchemos o nosso pulmão e respiramos, se andamos e estamos aqui, não é porque a gente tem poder em nós mesmos, mas é porque Deus nos deu tudo. Então por que nós estaríamos dispostos a receber todas as bênçãos de Deus, mas não estaríamos dispostos a receber o seu castigo, ou a sua correção, ou até mesmo a aflição das suas mãos, porque tudo vem dele? Essa é a ideia de provisão. E Jó faz algumas declarações maravilhosas no livro, como eu sei que o meu Redentor vive, e eu vou vê-lo, eu verei. E a figura final do capítulo 42 de Jó é uma figura que nos traz muita esperança. Porque para além da restauração que Deus trouxe na vida de Jó aqui, deu-lhes 10 novos filhos, restaurou as posses e tudo mais. Deus fez com Jó algo muito maior do que isso. Deus se revelou para Jó. A tônica maravilhosa do livro de Jó, embora nós vejamos toda a história do sofrimento de Jó, ela está no capítulo 42, quando Jó declara: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É como se Jó estivesse dizendo: eu sei agora quem o Senhor é. Eu experimentei da tua proteção, eu sei do teu cuidado, eu sei que a minha esperança vem de ti, eu sei que o Senhor é o meu protetor e que o Senhor é o meu libertador. Deus é aquele que nos fortalece no meio do caos. E Abacuque declara: o Senhor é a minha fortaleza. A ideia de fortaleza é de dependência total do soberano, do Deus da aliança, do Deus que nos guarda. É a ideia de proteção. Lutero experimentou isso de maneira física, quando ele foi acolhido pelos seus irmãos cristãos num castelo, para que ele fugisse de ser queimado pela Inquisição, onde ele cunhou o hino Castelo Forte. Porque enquanto seus amigos imaginavam que quem estava protegendo Lutero era eles, Lutero, fica tranquilo que você está no meu castelo aqui, a gente tem os guardas ali na torre. Sossegado, viu, Lutero? Pode dormir aqui, ler os seus livros, a gente vai montar uma biblioteca top para você. Fica sossegado aqui no castelo. Você está protegido porque nós damos segurança. Lutero escreve: não, Castelo Forte é Deus. Ele é a espada, Ele é o escudo, é Ele que tem poder, que defende. Vocês são parte da provisão de Deus. Abacuque sabia disso. É a mesma verdade que tinha no seu coração. Ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é aquele que me habilita a escapar no meio das crises. Ele faz os meus pés como os da corça. Ontem nós estávamos em casa, no final da noite, assistindo o Discovery Channel. Estava eu, as crianças, vendo lá. Meu irmão fala que é o Bicho Channel, que a gente fica lá assistindo o bicho, vê o leão, vê os negócios lá. E passou lá das costas, com a velocidade com que elas escapavam. Até tinha um bando de bichinhos atrás, e elas, embora não tenham muita força para prover segurança, elas são muito rápidas. Algumas delas escapam do animal mais veloz da natureza, que é o guepardo ou a chita, cujo pico da velocidade vai para lá de 80 km por hora, mas elas têm pés velozes. E embora eles sejam mais velozes do que elas têm estratégias que é bonito de ver, irmão. Você gosta de Discovery Channel, não sei se você gosta, eu gosto de ver essas coisas. Ela dá aquela bailada para cá e sai e foge da sua presa. Abacuque diz: Deus faz os nossos pés como os da corça.
que nos livra dos infortúnios, nos livra do inimigo. A ideia aqui é Deus me dá escape. Paulo corrobora essa ideia. 1 Coríntios 10, 13. Não veio tribulação que não fosse humana, mas junto com a tribulação veio o quê? O livramento. Deus faz o nosso pé como da coça. E mais, Abacuque sabia que Deus é aquele que garante a vitória. Ele me faz andar altaneiramente. Andar altaneiramente, irmãos, é viver dentro da paz que excede todo entendimento. O mundo desabando ao nosso redor e Cristo governando dentro do nosso coração. Essa é a certeza. Nada ocorre no mundo por acaso. Tudo que chega até nós vem pelas mãos amorosas do Pai. Seja para correção, seja para fortalecimento da fé, seja para provar mesmo a nossa fé. Nós não podemos viver esses tempos difíceis indevidamente focados nas probabilidades pessoais, ou nas coisas que estão diante dos nossos olhos, ou nas estatísticas. Até porque, como eu falei, as estatísticas são contrárias a nós. Daqui a 100 anos vai morrer todo mundo. Essa estatística é quase que 100% de acerto. Nós devemos olhar para Cristo. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos a nossa instabilidade. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos a poderosa mão do Senhor cuidando de nós e nos sustentando. Ainda Warren Wiersbe nos exorta: nunca fuja das dificuldades da vida, porque Deus usa essas dificuldades para nos fortalecer a fé. Não devemos duvidar no íntimo daquilo que o Senhor revelou pela luz. O justo viverá pela fé. Eu viverei pela fé. Você viverá pela fé. Nós, igreja do Senhor, viveremos pela fé. Que nós possamos aproveitar esse momento da nossa vida, no meio das adversidades, para exercitarmos a nossa confiança no Senhor, para colocarmos em prática toda a esperança que temos em Cristo Jesus. Sabe como é que a gente pode passar da crise, do medo, para um momento de fé? Nós vimos aqui 3 maneiras. Primeiro, creia. Deus está no controle da história. Não importa qual seja o seu problema. Não importa qual seja a sua aflição. A sua vida não passa distante dos olhos de Deus. Deus está no controle da história. Nós não sabemos o tempo, mas Ele sabe. Então, se o fato de você não saber te traz desassossego, descanse sabendo que Ele sabe o tempo. Segundo, Deus é a fonte da nossa esperança. Faça de Deus a fonte da esperança. E quando eu falo isso, eu quero dizer para você, não foque nas mudanças aqui. Pode ser que a tribulação que você está passando não vai mudar. Mas uma coisa é garantida: o céu que Cristo conquistou na cruz para você. Essa é a certeza. E a gente vai para lá. E lá, olha que coisa maravilhosa, que promessa abençoada. Toda lágrima do nosso olhar, Ele vai enxugar com as suas mãos. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que figura de consolo. Eu imagino, a minha mente imagina a gente, eu, você chegando no céu, marcado pelas nossas lutas, marcado pelas nossas tristezas, com os olhos marejados, e o Senhor nos recebendo, nos abraçando, colocando a sua mão, a mesma mão que criou todas as coisas nos nossos olhos, tirando a lágrima e dizendo: entra para o descanso do teu Senhor. Filho amado, venha para o descanso do teu Senhor. Irmãos, que consolo. E por fim, saiba que Deus é o protetor e libertador. A gente pode perder tudo aqui. E diga de passagem, nada do que a gente tem daqui a gente vai precisar para onde a gente vai. Mas o Senhor protege a nossa alma de pecar contra Ele eternamente. E nos livra de desviarmos os pés da caminhada.
Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Quem está assistindo em casa, eu não sei como é que está seu coração. Mas o que eu sei é que se nós olharmos para a Escritura e vemos a palavra de Deus, na palavra de Deus a revelação de quem Deus é, o nosso coração pode passar hoje de todo temor, de todo medo, a certeza e a segurança da fé no Salvador Jesus. Você crê nisso? Feche os teus olhos. Quero orar com você. Talvez você esteja enfrentando dias maus. Talvez, depois de ouvir essa mensagem, você vai sair das portas dessa igreja e tem que lidar com a crise que te espera lá fora. Talvez você ouviu a mensagem e fala, pastor, mas eu tenho um diagnóstico com o qual eu tenho que lidar amanhã. Mas eu tenho contas a vencer, eu tenho problemas na minha família que parecem que são insolúveis. Mas eu quero dizer para você que embora de fato esses problemas estejam lá, nós não nos guiamos por aquilo que nós vemos. E ainda que os problemas não sejam solucionados diante dos nossos olhos, há descanso e consolo para nós no Senhor. Aquilo que nos aguarda é muito maior do que as adversidades que nós temos aqui. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não entrou no coração. Nós jamais conseguiremos imaginar as coisas que Deus tem preparado para nós. Abacuque sabia que ainda que tudo continuasse dando errado, a esperança dele estava em Deus. E eu quero convidar você a colocar a sua esperança em Deus nessa noite. Ele é a fonte da nossa esperança. Ele é a nossa segurança. Talvez você não se sinta seguro em nenhum lugar. Os braços do Senhor são um abrigo seguro. Ele pode nos proteger. Vá para os braços de Deus.